Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o percurso das ações do BCP, que ultrapassaram a cotação simbólica de €1. Depois, o acordo entre os Estados Unidos e o Irão. De seguida, falo com o Diogo Mendes Fernandes e o Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. Pode ser o princípio do fim da guerra no Médio Oriente. Nesta semana foi anunciado o acordo de 14 pontos que permite, entre outras coisas, a reabertura do Estreito de Hormuz. É ainda um princípio de entendimento, mas pode ser fundamental para estabilizar a economia mundial. Comigo está o Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Viva, Celso! Há razões para otimismo ou devemos ser mais conservadores em relação a este acordo? Olá, com Donald Trump o princípio é manter sempre alguma prudência e ser conservador nas avaliações, porque nunca sabemos o dia da manhã. Ao dia de hoje foi assinado um acordo e há um princípio de entendimento entre as duas partes. O que é que isso significa? Significa que vamos ficar melhores do que quando havia guerra, mas continuamos piores do que antes de 28 de fevereiro. Passo a explicar aquilo que me parece óbvio. Por exemplo, o preço do barril do petróleo em 28 de fevereiro estava nos $62, agora, já depois de se prever este acordo, mantém-se nos 80 acima deste valor, o que significa que para chegar ao valor que tinha antes da guerra, como referi a 28 de fevereiro, vai ser um caminho muito, muito lento. O mesmo se passa em relação ao Estreito de Hormuz. Todos nós aplaudimos a reabertura do Estreito de Hormuz, mas a verdade é que nunca tinha havido condicionantes ao funcionamento do Estreito de Hormuz. Antes de 28 de fevereiro funcionava normalmente, ninguém falava do Estreito de Hormuz. Muita gente não sabia sequer o que era o Estreito de Hormuz. Depois descobriu-se até que os portugueses tinham alguma coisa a ver com o Estreito de Hormuz, porque era por lá que passavam as especiarias, e durante muito tempo foi uma praça forte dominada pelos portugueses. Portanto, eu diria que este acordo é de aplaudir, porque traz finalmente aquilo que é importante, que é a paz, traz alguma estabilidade, mas em termos de situação ou de retrato económico, as coisas vão ser muito difíceis. Ou seja, a economia que derrapou fortemente com esta guerra vai demorar ainda bastante tempo a voltar à sua trajetória inicial, neste caso a trajetória antes de 28 de fevereiro. Mas coloca-se agora também a questão que é, ao fim destes meses de guerra, afinal este conflito serviu para quê? É uma boa pergunta, e sinceramente a minha resposta é de que não houve um conflito, existiram dois. Ou seja, houve claramente duas guerras. Uma guerra que agora parou, que é a guerra dos Estados Unidos contra o Irão, e uma guerra promovida por Israel contra o Irão e contra o Líbano, que não vai acabar, porque há interesses contraditórios. O Israel precisa que esta guerra se mantenha para que Netanyahu continue o poder, e também para continuar a debilitar os seus adversários, neste caso o Hezbollah, e conquistar mais terreno ao Líbano. Ao invés, Donald Trump precisa que esta guerra termine, também por razões domésticas e por razões eleitorais. Tem a ver com as eleições, com os midterms de novembro, com alguma deterioração também da situação económica, não tão penalizadora como foi na Europa ou na Ásia, mas também penalizadora para as famílias norte-americanas, e que resultou desta guerra. E, portanto, enquanto os Estados Unidos tiveram alguma pressa em terminar com este conflito, o Israel vai ter todo o tempo do mundo para o manter, e é nesta contradição que vamos viver. Embora seja claro que o impacto económico
dos ataques que Israel mantém sobre o Líbano, à escala global, serão muito diminutos. Obrigado, Celso Filipe. E este acordo para o fim do conflito entre os Estados Unidos e o Irão, e agora as ações do BCP. Foram muitos anos de cotações muito baixas, que chegaram mesmo a valer 7 cêntimos. Mas nesta semana as ações do BCP regressaram ao patamar psicológico de €1. Comigo está o Diogo Mendo Fernandes, que acompanhou este tema. Viva, Diogo. Esta marca, na verdade, não surpreende. A questão não era se as ações do BCP iam chegar a €1, era quando é que isso ia acontecer. Era de resto uma evolução previsível a partir da evolução da cotação nos últimos anos e também dos próprios resultados do banco. Exatamente, sim. Aliás, a nossa peça já estava pronta a ser publicada há algum tempo, porque havia justamente essa expectativa. Sim, a cotação do banco tem sido muito de altos e baixos. Nos últimos, quase desde 2020, que atingiu essa meta que falavas aí dos 7 cêntimos por ação, que tem vindo a valorizar, uma valorização muito expressiva, também com o banco a dar a volta à sua própria gestão e, portanto, passando por aquele capítulo que todos os bancos portugueses passaram do período pós-crise, com reestruturação de balanço e tudo mais, e também aqui a parte da remuneração acionista, que tem dado agora nestes últimos tempos um impulso muito grande às ações, não é? O BCP passa já vamos aos dividendos. Recordar apenas também para quem nos ouve que nesse período de crise isso incluiu, por exemplo, os famosos cocos, que eram um empréstimo especial do Estado com um formato especial. Quase todos os bancos passaram por isso, menos o BES, e sabemos o que é que lhe aconteceu. E o BCP passou também por isso e teve essa evolução, falando agora não na prestação dos mercados, mas na evolução do desempenho da própria instituição nos últimos anos. E ias avançar para a questão dos dividendos. Sim, exatamente, e tem feito esse percurso. Estamos a falar de um banco que há poucos anos não distribuía qualquer tipo de dividendos, começou por distribuir um valor muito reduzido, muito reduzido por ação, e agora tem vindo a aumentar, e estamos a falar já de 90% dos resultados, são mais ou menos 900 milhões de euros. O BCP tem lucrado cerca de 1.000 milhões por ano, pelo menos estima continuar assim, e portanto este também tem sido um fator muito atrativo, ou seja, já verificada a atratividade do BCP junto à Banca Europeia, e portanto o banco agora negocia a múltiplos que são considerados pares dos restos dos bancos europeus, e portanto daí que o potencial de valorização também seja limitado, mas já lá vamos. A remuneração acionista também tem sido um fator muito atrativo, até diferenciador de outros bancos, se quisermos, quer dizer, dividendos consistentes e expressivos, mais um programa de recompra de ações, nem todos os bancos o têm, e portanto esse tem sido também um fator positivo. É uma evolução da cotação que também poderá ter impacto, e já lá vamos mais à frente a esse aspecto na própria estrutura acionista do banco. Mas agora perguntava-te isto, Diogo: o mercado ainda olhava para as ações do BCP como penny stock? Tecnicamente eram, porque valiam menos que €1, mas o mercado ainda olhava para elas dessa forma. Matematicamente falando, ainda era uma penny stock. Mas quer dizer, na verdade, os analistas dividem-se, mas digamos que já não, até porque normalmente penny stocks são ações que também têm outros múltiplos muito reduzidos. Por exemplo, o BCP já tinha uma capitalização bolsista de 10, 11, 12 mil milhões de euros, e portanto já não se justificava essa conotação. Essa conotação, na verdade, nós usamos também aqui, até porque matematicamente isso é verdade, mas é mais usada nos Estados Unidos, por exemplo, para a inclusão de cotadas em índices, em que os gestores só podem escolher esses índices a partir desta fasquia de €1 por ação, e portanto já não havia. É curioso que os analistas internacionais e nacionais dividem-se aqui, ou seja, os analistas internacionais com quem eu falei não atribuem um estigma negativo à ação abaixo de €1, mas os nacionais veem aqui um passo mais simbólico, com mais peso, até para os próprios acionistas nacionais do banco, não é? Que compraram ações quando a ação estava a 15, 16, 17 euros, e tiveram este período muito difícil em que de facto viram a ação perder muito valor. Ainda está longe desse patamar, mas pelo menos alguns já recuperaram, e portanto veem esta ultrapassagem mais como uma meta simbólica que traduz toda a evolução do banco, do setor da banca nacional. De resto foi também essa mesma a palavra usada pelo próprio CEO do banco. Exatamente. Nas declarações que fez. Nas declarações diz que é fruto de muito trabalho e que é uma evolução meramente simbólica, e que tem o significado que cada um lhe quiser dar, que foi justamente o que os analistas fizeram. Este euro pode também servir de patamar psicológico, ou seja, de análise técnica das ações, ou seja, o BCP aguentar-se aqui acima desta fasquia e só descer de €1 quando algo de mais grave ou algum catalisador negativo se verificar, e portanto tem aqui estas várias dimensões. Agora, quem também pode ganhar com isto é
O principal acionista do BCP, os chineses da Fosun, que fizeram ao longo destes 10 anos um investimento de 700 milhões e vem agora essa participação de 20%, valer a um valor de mercado 3 mil milhões de euros. Nós não sabemos o que é que está a passar neste momento do lado da Fosun. Saíram algumas notícias de que estaria a ponderar vender essa participação de 20%. Não sabemos deixa-me recordar aqui, apenas para quem acompanha menos estes temas, que a Fosun foi nos últimos anos muitíssimo pressionada pela crise do imobiliário na China e tem-se desfazido, digamos assim, de ativos um pouco por toda a parte, ativos considerados não core. A Fosun sempre disse ao longo destes anos que o BCP era um investimento para ficar, era um banco no qual a Fosun estava muito confiante e que era uma aposta de futuro, mas a verdade é que agora, pressionada pela falta de liquidez, sim, e apesar de tudo, há cada vez mais um debate público em torno da manutenção da participação. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quer dizer, apesar de tudo, a Fosun acaba por ser um pouco uma gestora de ativos chinesa e, portanto, vai sempre procurar maximizar o valor das várias cotadas que tem. Obviamente que o BCP aqui também se defende um pouco ao aumentar a remuneração acionista, quer dizer, garante aqui uma maior fatia dos lucros para os acionistas, o que poderá, se calhar, agarrar aqui a Fosun por mais uns tempos, mas isso tem sido muito falado e, portanto, a Fosun tentará, como qualquer gestora de ativos, vender a participação que detém no BCP o banco ao de maior resto, possível. Exato. O banco de resto, de qualquer maneira, já mostrou que não tem medo de uma potencial saída. Sim, da Fosun. Ainda há pouco tempo, em entrevista ao Negócios, o CEO disse mesmo que um acionista tanto pode ter 20% como 4%. Portanto, exato, aliás, a grande parte da banca europeia não tem grandes acionistas e, portanto, tem o capital bastante disperso, portanto, isso seria normal, mas abriria aqui uma porta a um olhar nosso também sobre os estatutos do banco, sobre uma data de outras coisas que viriam de novos acionistas e principalmente de muitos pequenos acionistas e como é que essa estrutura iria funcionar. E olhando agora para o futuro, Diogo, há margem para a cotação evoluir muito mais? Não há muita margem, mas há ainda alguns analistas que veem aqui alguma possibilidade de valorização. Ontem o BCP, ontem estamos a falar, está a ser gravada sexta-feira, foi na quinta-feira, aliás, quinta-feira, foi na quarta que o BCP atingiu a fasquia, valorizou um pouco mais do que se esperava e chegou aqui quase já ao target que os analistas atribuem para os próximos 12 meses, de 1,03 euros por ação, chegou aos 1,02, mas quer dizer, anda lá mesmo muito próximo e, portanto, o potencial de valorização é cada vez mais curto. Resta saber agora se, com este patamar, quer dizer, o BCP atinge este patamar e, portanto, não há nenhuma mudança na gestão do banco, ou seja, não mudou rigorosamente nada naquilo que é a avaliação dos analistas sobre o banco. Portanto, não é esperado que venha a haver novos analistas a emitirem novos preços-alvo, mas quer dizer, temos que esperar para ver se de facto há essa alteração ou não, mas para já o potencial de valorização é muito curto, ou seja, os analistas também têm vindo a dizer que o potencial do banco já está totalmente refletido no valor da ação e, portanto, são precisos novos catalisadores. Por exemplo, a venda da participação da Fosun poderia ser um catalisador eventualmente. Há aqui vários cenários em cima da mesa, também relacionados com a estrutura acionista, que ao trazerem maior estabilidade, ter acionistas chineses ou angolanos é às vezes aqui considerado um fator de alguma instabilidade para o banco, poderia retirar esse prémio de risco, se lhe quisermos chamar, não é bem, mas se lhe quisermos chamar e, portanto, dar aqui novo potencial. Mas para já parece todo o valor estar integrado nas ações. Vamos ver o que dizem os investidores e também o próprio mercado e se de facto há essa atualização por parte dos analistas do preço-alvo para o BCP. Cá estaremos para acompanhar essa evolução. Obrigado, Diogo Mendes Fernandes e as ações do BCP. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.